Gini Guguinha, e aí, meu amigo? E essas falas do Lula? O que você acha? Ele está fazendo o que ele devia ter feito durante o debate. Ele tinha que ter explorado essa questão da violência contra os padres que está sendo imprimida por bolsonaristas radicais que acham que parte da igreja está favorecendo de alguma maneira o Lula. Está tendo isso em Aparecida. O que aconteceu ali foi um vexame. Os bolsonaristas gritando contra o padre que fazia comentários a favor dos pobres, falando da fome, da miséria, e dizendo que ali não era lugar para pedir voto. Afinal de contas, o Bolsonaro conseguiu provocar essa reação na igreja, né, do Brasil. A CNBB fez uma nota mostrando que estava incomodada com o uso político de eventos religiosos pelo Bolsonaro. Teve uma nota da própria arquidiocese lá de Belém, depois do Círio de Nazaré, nomeando, né, colocando o nome do Bolsonaro na nota e dizendo também mostrando que estava incomodado, enfim, com aquela situação. Eles inclusive pediram para o Bolsonaro não usar na campanha eleitoral as imagens do Círio. Então, está tendo um proveito político do Bolsonaro. Inclusive, na pesquisa de ontem do IPEC, ele subiu 5 pontos entre os católicos, apesar de toda essa confusão. Ninguém está entendendo o porquê dele ter subido, qual é o discurso que está fazendo efeito, se está subindo por causa da economia ou por causa do discurso religioso, mas ele subiu um pouco entre os católicos, caiu um pouco entre os evangélicos. É muito estranho o que está acontecendo, mas esse foi o efeito na pesquisa. E o que ele está... E essa situação de padres tendo que explicar que o vestimento vermelho deles não é porque ele é comunista, mas porque aquilo faz parte da tradição católica, está acontecendo. A gente está tendo, de fato, uma perseguição de militantes fanáticos contra a igreja, claro, não contra toda a igreja, mas contra parte da igreja, contra alguns religiosos, e está tendo uma reação desses religiosos também. E o Lula tinha que ter usado isso no debate. Uma das grandes críticas ao Lula foi não ter aproveitado aquela vitrine que era o debate para contar para o Brasil: gente, enquanto o Bolsonaro fica mentindo, inventando que eu vou fechar a igreja, sendo que o Lula foi quem mais abriu espaço para todas as religiões no Brasil. Tem várias leis que aconteceram durante o período dele que acabaram permitindo uma maior liberdade religiosa no Brasil. O Lula, tendo um partido que tem uma ligação também com a igreja, que é o PT, que vem também da igreja, mesmo assim querem criar essa narrativa mentirosa de que o Lula vai fechar a igreja, mas na realidade é o oposto. Quem está perseguindo a igreja, quem está lá na frente das igrejas da Basílica de Aparecida, dando chilique, atacando o padre, bebendo, fazendo comentários, enfim, que seriam sacrilégios, a turma do Bolsonaro, e isso tem que, de fato, ser mostrado. Enquanto um finge, mente, dizendo que um lado vai fechar a igreja, esse lado que mente é quem está, de fato, perseguindo. Muito bem. O Paulinho, posso só ouvir o Paulinho Figueiredo, Fê, sobre um ponto que eu acho que é crucial nessa história. E esse tema se repetiu no debate, inclusive, do último domingo. Por que o Lula não condena o que acontece na Nicarágua? Qual é a dificuldade que ele tem justamente de chegar e falar o seguinte: o que acontece lá é um abuso, aquilo ali é uma ditadura e não pode acontecer de maneira nenhuma? Por quê, Paulo? Bom, em primeiro lugar, a gente tem... Seu microfone, Paulinho. Você está me ouvindo? Meu microfone está... Aí, foi. Voltou. Por favor. Em primeiro lugar, a gente tem que acabar com essa mentira de que o Lula permitiu mais liberdade religiosa no Brasil. A liberdade religiosa é garantida já há algumas constituições no Brasil de forma absoluta. Na Constituição atual, eu vou ler o texto para quem desconhece e acha que o Lula inventou a liberdade religiosa. Artigo 5º, inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inviolável, liberdade, livre exercício dos cultos, garantida. Isso já existe desde a nossa Constituição. Não há necessidade e não houve nenhuma mudança prática no Brasil na liberdade religiosa. Então, no governo Lula ou no governo Bolsonaro. Tá? Então, esse é um direito já conquistado no Brasil há bastante tempo. Eu estou lendo aqui a Constituição de 88, mas isso, se eu não me engano, acho que na Constituição, desde a década de 40, isso já é absoluto no Brasil. Bom, vamos em seguida. O pessoal falando de violência contra padres. Violência contra padres. Quem vê esse discurso de violência contra padres, eu quando eu vi, falei, rapaz, teve violência, né? Violência é o ato de você agredir alguém fisicamente. Isso é violência. Né? Então, procurei na internet para ver violência contra padres, só achei na Nicarágua.
Achei até na Venezuela, mas não achei no Brasil. Aí fui ver, não. Agora o comentário acabou de dizer. Que gritaram contra padre. Eu falei, au. E o padre sobreviveu, passa bem? Que gritaram com ele? Ui, meu Deus. Gritaram contra alguém. Será? Nossa, caramba, se gritarem comigo, será que que vai acontecer se alguém gritar comigo? Que é isso? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Sabe o que não é violência? O que aconteceu ontem na campanha do Tarcísio. Ali não, ali foram, segundo o jornal o Globo, barulhos de tiros. Agora, se alguém grita, aí é violência. Ou seja, o fiel não pode mais, claro que o grito é porque necessidade de se comunicar num local onde você não é perfeitamente ouvido, né? O fiel não pode mais mostrar o descontestamento dele com o padre. Ora! Ou seja, o fiel católico, e esse descontentamento dos católicos com parte da igreja, principalmente os bispos, né? Os padres já nem tanto, mas uma parte grande da igreja católica que se abraçou com a esquerda já há bastante tempo. A teologia da libertação é uma das vertentes nesse sentido, mas há outras, né? A mais famosa dessas vertentes. O católico não pode mais mostrar o seu descontentamento, não. Se o padre faz um discurso de esquerda ou visto como de esquerda, que agride frontalmente o valor dos fiéis, isso não pode mais ser manifestado? Agora, veja, eu não sei por que a gente está tendo essa discussão. Porque os da Nicarágua não tem problema. Então, na Nicarágua não é agressão. Olha, está aqui notícia de 2 dias atrás, ditadura da Nicarágua prende mais um padre. Outro, Nicarágua proíbe procissões católicas. Outro, ditadura da Nicarágua fecha a rádio católica e prende bispo. Outra, ditador da Nicarágua chama a Igreja Católica de ditadura. A Igreja Católica foi chamada de ditadura pelo amigo do Lula. O amigo que o Lula não... Perdão, que o Lula disse no debate que o próprio país tem que resolver os seus problemas. Como se o país estivesse numa democracia livre, pronto para resolver os seus próprios problemas. Porque ele não tem nada, nenhuma palavra de solidariedade com os irmãos católicos dele. Paulinho, toma uma água aí, tranquilo. Não, enfim, nenhuma palavra de solidariedade, Paulo. Nenhuma palavra. Agora, só para concluir, eu não sei porque a gente está tendo essa discussão, porque é o seguinte, o Lula disse, as palavras são deles, que ele não precisa de padre nem pastor, que ele fala com Deus direto. E daí? Palavras dele. Então, por que ele está preocupado com o padre? Manda ele falar lá com Deus direto. Inclusive disse que os padres e pastores estavam abusando muito quando falavam de política. Agora, quando ele vai lá e fala de política em favor dele, aí tá tudo certo, aí tá tudo bem, tá tudo liberado. Ora, é claro que isso aí é um católico de conveniência, pô. Isso aí é brincadeira. O cara que não dá uma palavra contra a violência que os irmãos dele estão sofrendo na Nicarágua, do amigo dele, e resolve ficar indignado quando alguém grita e manifesta seu descontentamento com o padre no Brasil. Okay. Deixa eu dar uma má notícia para vocês todos. Por partes. Continuaremos manifestando o nosso descontentamento com jornalistas, com padres, com autoridades e com todo mundo que nós acharmos que temos que continuar manifestando nosso descontentamento. Até que vocês botem uma arma na nossa cabeça, fechem todos os veículos de comunicação e façam como fizeram na Nicarágua. Aí não dá mais para manifestar muito descontentamento, ou então acaba preso, igual na Nicarágua, acaba fugindo do país, ou alguma coisa do tipo. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 42 minutos. Fê, eu quero te ouvir também. Então, olha, em primeiro lugar, eu acho que o papel do padre realmente é ele estabelecer uma religiosidade dentro de uma comunidade, né? Agora, eu não acho muito adequado também padre ficar angarinhando votos, né? E tentar realmente reverter uma situação política que não é muito papel, né, de um padre. Na verdade, o que ele tem que fazer é estabelecer isso junto à comunidade dele, a religiosidade, trazer bons modos, trazer, enfim, todas essas virtudes que também a gente espera, né, de uma questão edificada no nosso país, que também, em sua maioria, também são os católicos. Agora,
quando o Guga traz, né, a informação de que o pessoal foi lá na Basílica de Aparecida e beberam e fizeram absolutamente tudo, gente, a gente tem que deixar isso muito claro, que eu acho que existem fanáticos em todos os lugares. Isso não respinga, isso não é uma questão do próprio presidente, do que tá seguindo aí a sua campanha em busca da reeleição. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro. A gente sabe que existem fanáticos em absolutamente todos os lugares. Agora, se eles fizeram esse tipo de retaliação, e obviamente que está errado, mas também, por outro lado, a gente sabe que existem coisas piores também através dos manifestantes. Então, eu acho que toda forma de manifestar, sem dúvida alguma, é uma forma positiva. Mas é óbvio que eu acho que a partir do momento que os padres começam a querer reverter a situação ou querer incitar realmente inclinados ou tentando levar um público, encabeçando um movimento para a esquerda, aí eu acho que também o público a direita também tem a obrigação de se rebelar. Da mesma forma que também a esquerda se rebela contra a direita. E aí está tudo certo, porque eu acho que a partir daí se faz política. Tanto que você pega, você pesa, você coloca 2 pesos, 2 medidas e ponto. Você coloca na balança e vê quem realmente está com a razão. Então, eu acredito muito nisso, mas eu espero que essa questão da religiosidade, que também é uma das mais difundidas no nosso país, onde nós temos católicos, umbandistas, evangélicos, de candomblé, enfim, todas essas miscigenações religiosas, elas são muito difundidas no nosso país. Elas fazem parte da nossa cultura. Então, eu acho que isso, na verdade, tem que ser completamente estabelecido e eu não acredito que papel de sacerdotes, de padres, de bispos, enfim, sejam realmente efetivar essa questão política no nosso país. Guga me pediu, por favor. Você vê que existe uma solidariedade de ocasião. Eles fingem que são solidários aos padres da Nicarágua só para usar a Nicarágua como meio de difamar e atacar o Lula e fingir que o Lula vai fechar a igreja. Mas não são solidários aos padres do Brasil. Eles estão corretos de irem lá beber e gritar, não segundo Felipe, segundo Paulo. O Felipe ainda fez a distinção, chamou de fanático, muito bem chamado. O Paulo não, para o Paulo ele acha que é normal as pessoas irem lá protestar e continuarão fazendo isso. Afinal de contas, os bolsonaristas acham que é muito normal você invadir, por exemplo, o ambiente de trabalho de uma jornalista, enfiar uma câmera na cara dela fazendo perguntas, ofendendo essa jornalista. Eles acham isso normal, eles defendem isso. Então eles acham normal você fazer a mesma coisa com o padre. Ir lá, gravar, gritar, ofender na frente da Basílica num dia santo. Num dia santo para a Igreja Católica. Eles acham que é plausível e vão continuar fazendo isso. Se é para reclamar da perseguição da igreja na Nicarágua, deveria reclamar da perseguição da igreja em vários outros lugares do mundo, como na Arábia Saudita. Mas eles vão focar na Nicarágua porque o objetivo não é ser solidário à igreja, é simplesmente atacar a esquerda e atacar o Lula e criar essa mentira de que o Lula vai perseguir a igreja. E por que eu falei que é patético você ligar o Lula à perseguição à igreja? Porque a gente já teve 14 anos de PT, muitas leis aprovadas para garantir, como eu falei, a liberdade religiosa, inclusive em 2003, uma das mais importantes, eles aprovaram, que foi a Lei 10.825, que define organizações religiosas e partidos políticos como pessoas jurídicas de direito privado. Ele garante que qualquer religião seja criada sem que o Estado possa negar seu registro. A partir dali, o Lula, inclusive, falou, ninguém nunca vai fechar a igreja do Brasil. E a partir dali que houve o boom das igrejas evangélicas, inclusive. Boa parte do boom vem disso. Então, o Lula tem, sim, parte nesse caráter de um país onde a liberdade religiosa é respeitada. Ele foi presidente, ele não só respeitou, como ele abriu mais espaço para isso. Então, não faz sentido tentar linkar ele a fechamento de igreja. Agora, o que faz sentido é criticar esses fanáticos, como falou o Felipe. Esses fanáticos têm que ser objeto de crítica e não de aplauso, dizendo o que eles fizeram. Tá, mas os fanáticos também tem do outro lado. Claro que tem. Né? Então nós estamos falando assim, ok, claro que tem esses fanáticos da direita, beleza, ok. Mas também a gente sabe que tem os fanáticos da esquerda e às vezes são muito mais barulhentos e cruéis. Tudo bem, mas nesse caso foram os fanáticos da extrema direita que deveriam ser repreendidos e não incitados. Muito bem.
Permita-me, Paulinho. Paulo. Permito sim. Deixa eu só voltar para o rádio, ô Paulinho, só para receber todos e não ficar um comentário picado, porque neste exato momento são 10 horas e 48 minutos para vocês que nos acompanham. Nós estamos de volta para você que nos acompanha apenas por áudio, conversando um pouquinho sobre a crítica que Lula fez em relação aos padres aqui no país. O Guga falou, o Felipe falou. Comunista, eles acham, eles por favor. até o Papa, já. Paulinho, a sua vez. Hoje é dia de citar o Olavo de Carvalho, então vamos lá. O Olavo tinha uma informação muito interessante, que ele falava assim, que uma das formas de você avaliar uma pessoa que não está em plenas condições mentais é quando ela perde o senso das proporções. O senso das proporções, muito importante o senso das proporções, que é você dar às coisas a sua devida proporção, você não comparar coisas que são diferentes em ordens de magnitude. Então, quando aqui foi chamado de solidariedade de ocasião aos padres, porque na Nicarágua, eu reclamo dos padres na Nicarágua e não reclamo da situação dos padres no Brasil. Veja, na Nicarágua, os padres, os bispos, as rádios católicas estão sendo fechadas, os padres, bispos, etc., estão sendo presos e perseguidos por um ditador de esquerda. Um ditador de esquerda. Então, o governo. Estão sendo oprimidos, fechados. Não é que o Ortega gritou com um padre. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fechamento de emissoras, prisão de bispo, prisão de padre, perseguição, proibição de procissão. E no Brasil o que está acontecendo? Os fiéis estão manifestando seu descontentamento. Você vê que é um negócio, é um problema cognitivo, né? Porque a pessoa não entende que você pode ser um fiel e criticar o seu padre como uma liderança, manifestar o seu descontentamento. Claro que pode. Você pode se manifestar, inclusive, contra padres especificamente. Você pode, inclusive, cobrar da igreja providências contra ele. Claro que pode. Esse é o seu direito. Agora, não é direito de um ditador proibir o culto religioso. E sabe o que é curioso? A garantia de que o Lula não vai fazer nada contra a igreja. Vocês podem reparar, podem buscar qualquer participação minha no Morning Show ou em qualquer outro lugar, e eu nunca fiz e não farei a afirmação de que o Lula fechará a igreja. Eu digo que a doutrina de esquerda e progressista é hostil e está cada vez mais hostil ao cristianismo. E eu explico isso citando inúmeras fontes. A gente pode entrar aqui desde o próprio Marx até passar pelo Foucault, até eu li aqui, recomendei o livro do Richard Wurmbrand. Agora, para fechar, Paulinho. O Ortega está no poder, Paulo Matias, desde 2007. A postura dele contra a igreja... 2007, quantos anos tem 2007? 15 anos. A postura dele mais hostil contra a Igreja Católica começou agora, recente. Um viajante vamos pegar aqui 5 anos atrás, de 2017, podia facilmente dizer, olha, o Ortega nunca fechou a igreja, então ele nunca vai fechar. E no final das contas estaria agora com igrejas fechadas e com desastre. Essas coisas não são avisadas, pô.